Por que é tão difícil ter constância no emagrecimento morando no exterior? Porque parece tão fácil comer além da conta, beliscar sem fome, passar horas no celular e sair da rotina, mas tão difícil manter o treino, manter a alimentação equilibrada e um processo de emagrecimento de verdade. Depois de acompanhar centenas de mulheres que vivem no exterior e ver de perto que impede a constância delas nesse processo de emagrecimento, eu percebi uma coisa: que ser constante não tem a ver com força de vontade o tempo todo, tem a ver com estrutura. E na prática eu vejo que a constância no emagrecimento depende de 5 hábitos muito importantes. Então, se você é mulher que mora no exterior e quer emagrecer, mas sente que vive recomeçando toda semana, presta atenção, porque isso pode mudar a forma como você enxerga o processo. O primeiro é: faça o hábito sobreviver aos dias ruins. Então, fazer aquele comportamento que você quer mudar, sobreviver aos dias ruins. Ou seja, ter uma versão do plano que funciona quando a vida tá difícil, quando a vida aperta. O que faz a maioria das mulheres desistirem não é falta de conhecimento, é que elas constroem metas pensando nos melhores dias da vida que elas vão conseguir executar tudo. Só que nos dias em que dormiram bem, acordaram motivadas, estão emocionalmente bem, têm tempo, energia e disposição, elas conseguem. Isso não acontece todos os dias. A vida real também acontece no cansaço, na correria, no estresse, na TPM, no dia que o trabalho tava mais chato, mais estressante, e no dia que a casa virou prioridade, no dia que bateu aquela saudade do Brasil, no dia que você simplesmente não tá bem. E se o plano só funciona quando tudo tá perfeito, ele quebra no primeiro imprevisto que você tem. Isso não é um problema de motivação, de força de vontade, é um problema de estrutura. Por isso, uma das coisas que eu mais ensino é: qual que é o seu mínimo viável? Qual é o melhor que você pode fazer dentro das suas possibilidades atuais? Então, qual é a menor ação que mantém você em movimento, mesmo num dia ruim? Por exemplo, talvez no dia ideal, você consiga treinar 50 minutos, cozinhar com calma, seguir tudo certinho. Mas e no dia ruim? No dia ruim, o que mantém a constância viva? O que você pode fazer para manter essa constância? Pode ser uma caminhada de 15 minutos, talvez seja a tua pausa do almoço que você vai dar uma volta. Pode ser um prato simples com proteína, salada, carboidrato, sem inventar muita moda. Pode ser não transformar um almoço fora do planejado num abandono da dieta o dia inteiro. Então, em vez de você fazer todas as refeições do dia fora porque errou em uma, você fazer uma fora e depois voltar. Pode ser beber água, organizar uma refeição do dia. O que importa é que tenha uma versão do processo que cabe na sua vida real. Porque constância não é fazer perfeita, é continuar fazendo. Então eu gosto de pensar em 3 versões do plano. A versão mínima, que é para os dias ruins, os dias que tá tudo dando errado. A versão padrão, para os dias normais, que você consegue seguir a maioria dos dias. E a versão otimizada, que é para quando você tá com mais energia e mais tempo e com mais facilidade para executar. Então, por exemplo, na alimentação, a versão mínima pode ser montar refeições simples e evitar passar o dia sem comer. Levar alguns snacks básicos para te não ficar pulando refeição. Versão padrão, seguir a estrutura planejada, o plano alimentar certinho. E uma versão otimizada é cozinhar melhor, organizar as compras, adiantar refeições, treinar com mais foco. Assim, mesmo quando tu não consegue fazer o ideal, você não abandona tudo. E isso muda o processo, porque você tem um sistema mais flexível. E o sistema mais flexível é o que vence. Não é o sistema rígido que vai te fazer alcançar os seus objetivos e manter eles no futuro. Então, não é o mais bonito no papel, mas antes de se culpar por não conseguir manter, a pergunta é: o meu plano foi criado para uma vida real ou para um dia perfeito que quase nunca existe? Segundo ponto é: não basta tirar o hábito, você precisa substituir a função dele. Então, é reforçar e substituir aquilo que você quer mudar. Isso aqui é um dos pontos que quase ninguém percebe. Muita gente tenta parar um comportamento que atrapalha o emagrecimento, mas não entende o que aquele comportamento estava entregando emocionalmente pra ti. E aí troca uma coisa por outra. Por exemplo, você decide que vai parar de atacar doce à noite. Consegue por uns dias, mas de repente a gente começa a beliscar pão, queijo, salgadinho ou qualquer outra coisa, porque não poderia comer o doce. Por quê que isso acontece? Porque o problema nunca foi só aquele alimento. O comportamento estava em suprir uma função. Então, talvez aliviar o estresse, talvez te dar um conforto, talvez marcar um momento de desligar depois de um dia puxado, talvez preencher uma solidão e uma saudade do Brasil, talvez recompensar porque você merece. Se você só tirar esse hábito, mas não substituir o que ele estava suprindo pra você com outra coisa no lugar, geralmente entra algo que também te afasta do teu resultado. Então, em vez de você comer o doce, você começa a comer outra coisa no lugar. Então, o primeiro passo é reforçar o comportamento que você quer manter. Então, seu cérebro ele tem que sentir que vale a pena continuar. Pode ser marcar um checklist que você conseguiu cumprir o dia sem o doce, pode ser acompanhar a sua frequência e marcando vários dias, pode ser mandar mensagem pra alguém que te apoia, pode ser mandar no grupo da Nutri que você conseguiu aquele dia sem o doce, pode ser simplesmente você dizer pra si mesmo todos os dias: hoje eu consegui comer sem descontar tudo na comida. Porque o nosso cérebro ele responde à sensação de progresso e recompensa. Então ele precisa dessa recompensa. O segundo passo é perguntar: o que esse hábito estava me trazendo? Era alívio? Era distração? Era prazer? Era alguma anestesia emocional? E aí, quando você entende isso, você consegue construir uma troca inteligente.
Se o doce da noite era uma forma de conforto, então você talvez precise criar um ritual para te confortar sem a comida. Se beliscar era uma fuga do estresse, talvez precise de uma pausa de verdade antes de chegar acabada lá na comida. Se comer sem fome era a única recompensa do dia, talvez o problema esteja na forma como a rotina está organizada, porque você não tem mais fontes de prazer no seu dia a dia. Então, muitas mulheres tentam mudar a comida sem olhar para a função emocional da comida. E por isso vivem no ciclo de controlar, sair e começar de novo. Quando você substitui essa função, o processo fica muito mais sustentável, porque não é só tirar o que faz mal para você, mas colocar algo melhor no lugar. Algo que também converse com a vida real, algo que te dê esse alívio que você estava buscando. Terceiro ponto é fechar rápido os ciclos de ajustes. Então, o que isso quer dizer? É parar de viver no automático e começar a observar o processo com clareza. Muita gente perde a constância porque não sabe o que ajustar. Aí quando sente que algo sai do lugar, ou muda tudo de uma vez, ou desiste. Mas emagrecimento sustentável não funciona no tudo ou nada, no 880. Funciona com microajustes. No final do dia, você não precisa fazer um julgamento sobre si mesma. Você precisa coletar dados do seu dia. Então, o que funcionou hoje? O que te dificultou seguir o seu planejamento hoje? Em qual momento você perdeu a estrutura? Ou você saiu do plano? E o que minimamente eu posso fazer para que amanhã fique mais fácil e eu não repita os erros de hoje? Por exemplo, você percebe que à tarde chega varada de fome e acaba exagerando. Talvez o ajuste não seja ter mais força de vontade. Talvez seja melhorar o seu almoço e o seu lanche da tarde. Ou reduzir o tempo que você passa sem comer. Então você ter mais refeições ao longo do dia. Se você percebe que toda vez você belisca, talvez a pergunta seja: meu jantar tá me saciando de verdade? Ele tá estruturado para eu ter uma saciedade ao longo do tempo? Ou é o que vai me deixar com fome logo depois? Se perguntar se tá chegando exausta, tá tentando compensar o dia de estresse à noite, a mulher constante não é a que nunca erra, é a que aprende rápido com o que acontece. Por isso que eu gosto muito de uma revisão simples no fim do dia ou da semana. Eu gosto muito de no domingo falar para minhas pacientes fazerem essa revisão. 3 perguntas já ajudam. O que me ajudou a alcançar meus objetivos, o que me atrapalhou e o que eu posso ajustar agora, essa semana. Quando você faz isso, o processo deixa de ser emocionalmente caótico. Ele começa a virar estratégia. E constância precisa muito mais de ajuste fino do que de cobrança. Então são pequenas mudanças que você vai ajustando conforme a sua rotina que você percebe, do que ficar sempre mudando tudo de uma vez. O 4º princípio é: decida uma vez e remova o excesso de escolhas. Porque se você decide todos os dias se vai ou não cuidar da sua alimentação, você está dependendo do seu humor. E o humor muda. Você está dependendo do tempo e o tempo muda. A disposição muda, a energia muda. A motivação também muda. Mas se você tem um sistema, um processo, ele fica. Então, as pessoas que parecem muito disciplinadas nem sempre são as mais motivadas. Muitas vezes elas só decidiram menos. Elas ficaram naquilo que elas decidiram anteriormente fazer e não ficam negociando internamente. Então, em vez de todo dia acordar e pensar: será que hoje eu vou tentar de novo? Você tem que ter decisões pré-definidas. Por exemplo, que tipo de café da manhã costuma funcionar para você? Que estrutura de almoço te ajuda a ficar mais saciada? Qual é o seu plano mínimo de movimento na semana? O que vai fazer quando sair da rotina? Qual é o seu protocolo de retorno na próxima refeição? Isso reduz desgaste mental. Porque o problema de muitas mulheres não é só a alimentação, é a quantidade de decisões que elas têm que tomar já estando cansadas. E quando a mente está cansada, ela escolhe o mais fácil, o mais rápido, o mais prazeroso no curto prazo. Então não espera decidir bem no meio do caos. Você não vai fazer isso. Decida antes qual que vai ser a sua estrutura e se mantenha nessa estrutura simples que você decidiu. Deixe combinações pensadas das suas refeições, tenha opções práticas em casa para te facilitar, tenha clareza do que é suficientemente bom nos dias corridos, aquele mínimo viável. Isso não é rigidez, tá? Isso é inteligência no processo, uma inteligência estratégica para te ajudar a emagrecer. Você pode ser flexível na forma, mas firme na direção. E isso é muito diferente de viver renegociando consigo mesmo o tempo todo. Quem quer constância no processo de emagrecimento tem que parar de tomar decisões temporárias sobre metas importantes. O 5º passo é acompanhar comportamento, não só os resultados. É um dos pontos mais importantes. Nós acompanharmos não só o peso lá na balança, mas também o que a gente está fazendo. Então muita gente destrói a própria constância porque mede tudo só pelo peso na balança, pela foto ou a velocidade do resultado. E quando o resultado não vem no tempo que ela imaginou, ela acha que nada funciona e desiste. Só que isso é uma armadilha, porque o resultado, ele responde de forma instantânea a tudo que você fez ontem. Seu corpo, ele carrega histórico. A rotina carrega histórico. Então, seu comportamento alimentar também. E como seu corpo vai responder a tudo que você vai fazendo ao longo do tempo. Se você quer mudar o resultado, precisa sustentar os comportamentos por tempo suficiente. O foco não dá pra ser só quanto emagrecer essa semana. O foco precisa incluir: eu consegui manter a minha estrutura de refeições? Eu bati meu mínimo de proteína? Eu me movimentei? Eu evitei transformar um deslize na dieta em um abandono da dieta? Eu voltei rápido para o plano alimentar? Esses são comportamentos que vão construir o resultado duradouro. Quando você só acompanha o desfecho final, ali, o resultado na balança, tende a mudar o plano o tempo inteiro. É a mulher que tenta low carb, depois jejum, depois corta tudo, depois compensa, depois recomeça. Não porque nenhum método funciona pra ela, mas porque nada recebeu tempo, contexto e constância suficiente pra dar resultado. O resultado visível, ele demora mais do que a maioria gostaria, infelizmente. Mas o progresso comportamental pode ser visto antes e ele tem que ser valorizado. Comer com mais estrutura, ter menos episódios de exagero alimentar,
sair da rotina sem sumir do plano por dias, reduzir a sua culpa ao comer, voltar mais rápido ao plano, sentir mais controle emocional. Tudo isso também é progresso. Tudo isso mostra que o processo está funcionando. A mulher no exterior que aprende a sustentar esses comportamentos não depende mais de explosões de motivação para fazer o que precisa ser feito. Ela constrói uma estabilidade. E essa estabilidade é o que gera o resultado. No fim das contas, pessoas que são constantes, elas não nasceram com uma personalidade especial, elas não têm um dom. Elas só aprenderam a construir sistemas que funcionam mesmo em dias que não são perfeitos. Elas não dependem de ânimo, porque elas têm estrutura para esses dias que não são perfeitos. Elas não tratam a inconsistência como um fracasso. Elas tratam como informação, para elas utilizarem para conseguir evoluir depois. Então elas ajustam, seguem e continuam. Constância não é um traço de personalidade. É um resultado construído. E se hoje você já consegue ser constante em se cobrar, em recomeçar, em desistir rápido ou em viver o 880, isso significa que você também pode aprender a ser constante na outra direção. Com mais estratégia, mais estrutura, menos culpa, mais vida real. Porque emagrecimento sustentável não é intensidade, é constância estratégica. E você não precisa recomeçar toda segunda-feira. Você precisa aprender a continuar, mesmo em dias difíceis. Se você é brasileira, mora no exterior e quer emagrecer com equilíbrio, sem radicalismo e sem viver recomeçando, clica no link aqui embaixo para eu te mostrar como funciona o meu acompanhamento para brasileiras no exterior. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual parte mais atrapalha a tua constância hoje. Quero saber.